Tekken é minha franquia de jogos de luta favorita, e assim como eu fiz em Mortal Kombat, vocês me pediram bastante para que eu faça uma tier list dos personagens de Tekken, para que nós possamos ter uma métrica do poder dos personagens em comparação aos outros. Então hoje iremos explorar todos os personagens canônicos e ver o quão forte cada um deles é em comparação ao outro. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder as novidades e também vídeos como esse. Assim como em todos os meus vídeos de tier list, eu sempre começo com o nível inconclusivo. Nesse nível está somente os personagens que são bem difíceis de classificar, ou por sua ambiguidade, ou por algum feito do personagem não ser considerado canônico para o jogo posterior. E começando esse nível, eu coloco Josie Rizal. Ela foi um dos novatos que apareceram em Tekken 7. No seu episódio de história, ela vence Kuma, porém, no episódio de Kuma, ele vence Josie. Na biografia de Tekken 8, eles sequer mencionam esse encontro, então vocês compreendem o fato dela estar aqui. Lucky Chloe é um mistério, porque tudo que temos dela é uma vitória possivelmente não canônica contra Ed Gordo, porque no seu final ele a vence, então ela é o sinônimo de inconclusivo. Wang Jinrei era o maior amigo de Jinpachi Mishima. Ele supostamente é para ser muito poderoso, mas empatou com Marshall Law em Tekken 1, treinou Li Shaolan em Tekken 2, foi detonado por Jin em Tekken 5 e até ajudou Lars com sua sabedoria em Tekken 6, o que é um recorde mais ou menos, mas fica complicado classificá-lo de forma precisa. Ed Gordo, o lendário capoeirista que é apelão na mão de alguns, só que na história não é bem assim. As únicas coisas impressionantes que ele fez foi ser derrotado por Lars, possivelmente ser derrotado ou derrotar Lucky Chloe e ajudar Jin ao espalhar caos junto a Mishima Zaibatsu. Por isso eu coloco em inconclusivo Catarina Alves, uma das nossas representantes brasileiras. O fato dela estar em inconclusivo vem da luta dela contra Gigas em seu episódio da história. Gigas é para ser rival aos Jacks da época, os Jacks 7. Então Catarina vencê-lo a colocaria em um nível absurdo, mas no final de Gigas ele derrota Catarina. Então ficamos nessa. Craig Marduk era o rival de King II e a história de redenção dele é inspiradora e muito bem escrita. Mas apesar disso tudo, Marduk acabou parando no tempo no quesito de poder. Antes dele ter enfrentado King II, ele matou o primeiro Armor King, o irmão mais velho dos dois, e foi sentenciado por 10 anos, mas serviu somente 2 anos. Marduk foi para o 4º torneio do Rei do Punho de Ferro e foi detonado por King, a um ponto onde ele precisou ir para o hospital. Marduk foi derrotado novamente em Tekken 5 e depois de muita história, Marduk e Armor King II decidiram acabar com todo esse sangue entre os dois com uma luta. Se Marduk perder, ele vai se aposentar. Se Armor King perder, ele vai ter que se desmascarar. E o resultado, não sabemos. Mokujin. Esse personagem é extremamente misterioso e icônico para a franquia Tekken. E ele até tem uma história por trás, mas realmente ele nunca lutou contra ninguém canonicamente que tenhamos visto. Então é impossível classificá-lo. Angel é o ser mais misterioso da franquia. Vemos na introdução de Tekken 2 que ela parece ser algum tipo de personalidade ou entidade que acompanha Kazuya Mishima, mas Harada confirmou que ela não é relacionada à alma de Kazuya e realmente não sabemos o quão forte ela é ou o que houve com ela. Zafina. Essa personagem acabou selando o espírito de Azazel dentro do seu braço esquerdo, mas o poder de Azazel é muito maior do que ela esperava. Em Tekken 7 e 8, nós a vemos usando os poderes de Azazel, mas durante a história ela está tentando controlar essa força no quesito de contê-lo dentro do seu braço.
e ela teve que ser ajudada pelos arqueiros de Sirius, porque ela não aguentava mais. Realmente, não há como mensurar seu poder dentro da história. O nível só hospeda personagens fracos. Miharu Hirano. Esse personagem literalmente começou como uma troca de cores de Xiaoyu. Apesar dela ter uma história em Tag Tournament 2, ela só é uma estudante e a melhor amiga de Xiaoyu. Dr. Boskonovich. Se fôssemos fazer uma lista dos mais inteligentes de Tekken, o Dr. Boskonovich estaria em um rank muito alto, mas apesar disso, ele realmente não tem nada de impressionante, mas ainda assim é superior a uma colegial que era só uma troca de cores de Xiaoyu. Alex. Essa criação veio da loucura de Kazuya em misturar diferentes formas de DNA para usos militares. Esse dinossauro foi até treinado com Wrestling Commando, e por ser um dinossauro misturado com canguru, ele com certeza está acima dos anteriores. Roger e seu filho Roger Jr., eles também são animais criados pela loucura de Kazuya, e geralmente eles são retratados como sendo superiores a Alex. E Roger Jr. e sua mãe lutam em torneios para ganhar a vida, e aparentemente Roger Jr. odeia o seu pai, Combot. Esse robô foi criado pela Violet Systems para ser o lutador definitivo. Essa máquina era para ter a capacidade de copiar as habilidades dos oponentes, mas o projeto foi rushado e a programação ficou toda bugada. E ao contrário de poder copiar todas as habilidades dos oponentes, ele só pode fazer isso um por vez. E o plano de Lee falhou, mas a Violet Systems continuou criando combots. E esses robôs podem ser usados como motocicletas, mordomos, pets e até líderes de torcida, sem contar aplicações militares. O nível lutador de rua começa a apresentar personagens fortes do universo de Tekken, mas eles são fortes para alguns seres sobre-humanos de baixo nível. Forest Law. Ele é o filho orgulhoso de Marshall Law. Ele era o estudante mais poderoso que o dojo de Law já teve. Ele se inscreveu junto a Paul no terceiro torneio do Rei do Punho de Ferro e não sabemos o quão longe ele chegou, mas ele deve ter vencido alguma luta aleatória. Christy Monteiro. Ela é a neta de um mestre de capoeira, o mesmo mestre de Ed Gordo, só que Ed foi ensinado na prisão e quando ele saiu, ele treinou Christy, mas ela realmente não teve nenhuma vitória canônica ou notável, por assim dizer. Mas com certeza ela é uma lutadora muito talentosa. Miguel Rojo é um homem com extremo swag, que acabou perdendo sua irmã devido aos ataques sem distinção de Jin em Tekken 6. Ele então jurou derrotar Jin pelo que ele fez, e no mesmo jogo ele entrou para a resistência contra Mishima Zaibatsu, e em Tekken 7 tem uma vitória extremamente duvidosa contra Jin, porque não foi citada em Tekken 8. Então por hora podemos dizer que não é canônica, mas de qualquer forma, Miguel é um lutador até que sólido. Ganryu. Esse lutador de sumô foi o mais jovem a ser promovido a Ozeki, ou campeão de sumô, na história. É dito que ele era o lutador de sumô mais forte do mundo, mas suas condutas fora do ringue o impediram de se tornar Yokozuna, ou o grande campeão de sumô. No primeiro torneio ele perdeu para Yoshimitsu, mas se tornou um guarda-costas para Kazuya, porque o mesmo ficou impressionado com a habilidade dele. Ganryu então tomou um fora de Michelle Chang e sua filha Julia Chang posteriormente, mas ainda assim ele até que é impressionante. Bob. Esse personagem sempre foi considerado um talento muito grande em artes marciais, sendo ele até capaz de desviar de projéteis. Bob está mais baixo do que o esperado, porque assim como muitos, a sua vitória contra um oponente poderoso possivelmente não é canônica. No caso, ele lutou contra Brian Fury e venceu o mesmo na sua versão da história. Só que a mesma coisa aconteceu com Brian e ele derrotou Bob, mas não sabemos se é canônico ou não.
Mas tirando isso, ele é forte. Bruce Irvin sempre foi um sobrevivente e é um lutador de Muay Thai extremamente competente. Ele lutou em diversos torneios profissionais e se tornou campeão invicto dos pesos pesados. Até mesmo Kazuya Mishima viu o potencial nele e o tornou um grande aliado e o treinador do seu exército. O primeiro Kuma, o pai falecido de Kuma II. Esse Kuma enfrentou Paul 2 vezes e acabou perdendo as duas, mas mesmo assim, para a época, ele era muito poderoso por ser um urso e era uma ameaça em potencial e um pet de Heihachi, Lei Wulong, o super policial de Tekken. Ele é basicamente o Jack Chan de Tekken. E o mais importante é que ele venceu Bruce em Tekken 2 e no seu auge, podemos dizer que ele ainda assim é superior a Bruce e até mesmo a Kuma, porque ele é verdadeiramente o Jack Chan de Tekken. Os primeiros King e Armor King. No primeiro torneio, King já era um wrestler considerável, tendo ganho diversos títulos, e ficou em terceiro lugar no torneio do Rei do Punho de Ferro, o que é impressionante, tendo ele perdido somente para Lee. Ambos King e Armor King são muito amigos, e foi Armor King que ajudou o próprio King a voltar aos eixos após o orfanato começar a ter problemas. King até competiu no segundo torneio, mas perdeu. Então, ele ensinou os órfãos da sua comunidade a lutar e posteriormente foi morto por Ogre. O nível forte é autoexplicativo. Personagens que aparecerem dentro desse nível são considerados personagens fortes e estão bastante acima dos lutadores de rua. Prototype Jack. Ele é uma versão inferior ao Jack 1 em termos de design e mecânica, mas tem um poder bruto superior. Mas mesmo assim, ele perdeu para Jack. Jack 1 foi o primeiro Jack que vimos na franquia oficialmente. Ele foi construído pela antiga União Soviética e o governo russo mandou essa máquina para eliminar Kazuya no primeiro torneio, mas não conseguiu fazer isso. Mas mesmo assim, essa máquina é bem forte e derrotou o Prototype Jack. A primeira Kunimitsu é muito proficiente na arte do ninjutsu Manji e sua habilidade no roubo também é muito forte. E quando Yoshimitsu descobriu que ela estava roubando os fundos do clã, ele a expulsou. Ela enfrentou Michelle Chang no primeiro torneio porque queria roubar o pendante dela, mas acabou perdendo. E no segundo torneio, ela perdeu para Yoshimitsu, porque ela queria roubar a espada de mesmo nome do portador. Mas mesmo com essas derrotas, ela é forte. Já que falamos de Michelle Chang, ela é a próxima, pois ela derrotou Kunimitsu e ainda roubou o coração de Ganryu. Só que ela não ligava muito para isso não. Já sua filha adotiva, Julia Chang, vem logo depois. Canonicamente, ela conseguiu chegar bem longe no terceiro torneio e até resgatou sua mãe, que tinha sido capturada devido ao seu amuleto, que acabou acordando Ogre. E eu acredito que ela seja superior à sua mãe, Jack 2. Essa máquina é a versão aperfeiçoada do primeiro Jack. Essa versão era tão poderosa que na época, para destruí-lo de fato, foi necessário uma enorme rajada de uma arma satélite, Baek Do-san. Ele é o mestre de Hwarang. O único feito que temos dele de fato foi ele ter detonado o dojo de Martial Law enquanto mesmo estava longe e ter lutado e perdido para Ogre. Porém, ele sobreviveu ao ataque. O fato dele estar tão alto é que ele era superior a Hwarang em Tekken 3. O mesmo até empatou com Jin Base em uma luta antes do torneio. E Jin nessa época era um prodígio. Jun Kazama, a mãe de Jin Kazama. Ela o treinou até os seus 15 anos de idade. Ela sempre foi uma lutadora poderosa, mas Ogre foi demais para ela suportar. E ela ficou desaparecida desde então, com Jin acreditando que ela estava morta. Gun Jack, o sucessor de Jack 2. Quando o Jack 2 original foi destruído,
Jane, a jovem que viu tudo, ficou traumatizada com isso. Mas durante os próximos 10 anos, ela trabalhou para restaurar o Jack destruído. Ela acabou descobrindo que a programação da inteligência artificial gentil usada no Jack 2 estava nas mãos da Mishima Heavy Industries, uma das subsidiárias da Mishima Zaibatsu, e ela consegue concretizar seus objetivos. Mas o Dr. Abel acaba atirando nela com um poderoso laser advindo de um satélite, e a explosão foi tão gigante que parece que estava eclipsando montanhas, e o escudo de Gun Jack tancou isso facilmente. Jack 4 é a versão atualizada de Gun Jack e, por consequência, é muito mais poderoso, e a junção de muitos deles foram capazes de criar uma explosão que não só explodiu o pico da montanha em que Honmaru estava, como também conseguiram ferir Heihachi Mishima, que naquele ponto estava mais poderoso do que nunca em relação à época. Kazumi Mishima, a ex-esposa de Heihachi Mishima. Ela é um membro do clã Hashijo e ela tinha o papel de eliminar Heihachi, mas acabou se apaixonando por ele. Mas quando ela percebeu que Heihachi queria trilhar um caminho maligno, ela se deixou ser dominada pela forma Devil e lutou contra Heihachi, que estava no seu auge quando se trata daquele período do tempo. Mas, tirando o Tekken 1 que Heihachi parou de treinar, essa é a versão mais fraca de Heihachi, e ela acabou perdendo para seu marido. Mas mesmo assim, o poder dela é muito impressionante. Ogre, o deus da luta. Quando ele despertou, Ogre derrotou e absorveu as habilidades da maioria dos maiores artistas marciais do planeta, sendo alguns deles Jun Kazama, Baek e o primeiro King. Foi necessário um lutador no calibre de Paul Phoenix para vencer a primeira forma de Ogre. Mas como Paul foi embora antes da segunda forma aparecer, Jin foi capaz de vencer True Ogre com muito ódio no coração. Ogre é uma verdadeira força da natureza. Jack 5. O motivo de Jack 5 estar à frente dos outros se dá no fato de ele superar imensamente o poder até dos Jack 4 que atacaram Heihachi e Kazuya em Honmaru. E esses Jack 4 coletaram muitos dados preciosos para tornar a próxima geração dos Jacks, o Jack 5, ainda mais poderoso em comparação à geração anterior. O nível Brabo hospeda os personagens que são uma ameaça e são lutadores consideravelmente poderosos. Jack 6. Todos os Jacks anteriores coletam dados para fortalecer a próxima geração. E aconteceu a mesma coisa. Um Jack 6 foi capaz de destruir um asteroide com 9,66 km de diâmetro em Tag Tournament 2. E para ficar claro, Tag 2 em si não é canônico, mas tem muitas informações ali que foram usadas na cânone, como a backstory de Steve e a mãe de Léo, Asuka conhecendo Feng, entre outras coisas. Então Jack 6 é capaz de realizar um feito desse calibre. Gigas e os robôs Jack 7. Gigas, na verdade, é o pai de Catarina Alves, que foi experimentado ao limite e se tornou uma arma biotecnológica. Essa arma é considerada rival aos robôs Jack 7, e os Jack 7 por si só são muito superiores aos Jack 6. Alissa Boskonovich. Ela é um androide criado pelo Dr. Boskonovich para ser a guarda-costas de Jin. Ela já lutou contra pesos pesados como Nina e até Lars. Na minha opinião, ela é superior tanto a Gigas quanto aos robôs Jack 7, por ter lutado contra pessoas que estão em um pedigree maior. Mas se você acha que Alissa é poderosa, é porque você não conheceu Jack 8. Essa versão de Jack se mostrou ser tão poderosa que Alissa estava passando um sufoco para ele. Jack 8 estava sobrepujando totalmente a poderosa androide Asuka Kazama e Lily.
Essas personagens anteriormente eram bem low tier, mas em Tekken 8 elas foram capazes de detonar o Jack 8 que estava aniquilando a Lisa. Só esse feito já as coloca acima de todos os personagens antes delas. Mas agora é aqui que o power scaling quebra um pouco. Em Tekken 8, durante o torneio, vemos diversos lutadores. A Azucena luta contra Lily e ela pode tanto derrotá-la quanto perder para ela. Não sabemos qual a Cânone, mas ela luta contra Léo posteriormente, que também acaba escalando desse feito. Eu diria que Asuka, Lily, Azucena e Léo são no mínimo comparáveis uns aos outros. Steve Fox vem logo depois, e o caso de Steve é igual ao de Azucena, pois no torneio podemos escolher qual personagem vai lutar contra o outro, e pelo visto, cada um deles tem a capacidade de vencer o outro, e Steve Fox é capaz de bater de frente com King. O mesmo no fim do jogo foi capaz de vencer versões mais poderosas dos Jack 7, conhecidos como Jack 7 Elite, e como Armor King é visto como alguém comparável a ele, no caso segundo, ambos ficam nessa posição, logo acima de Steve. Na minha opinião, King ainda é um pouco mais poderoso, mas podemos dizer que eles são comparáveis. Marshall Law. Apesar desse personagem ser tratado mais como uma piada de uns tempos pra cá, ele ainda assim é bem poderoso. Ele empatou com Wang Jinrei, lutou contra Baek, possivelmente, e no seu ápice ele constantemente treina com Paul, e já lutou contra o mesmo algumas vezes. Law é visto geralmente como uma ameaça para Paul, e o próprio até acaba cansando um pouco ao lutar contra ele, como visto em Tekken 8. Bryan Fury, esse ciborgue quase indestrutível, é tão poderoso que já lutou contra Paul tranquilamente e já bateu de frente com Yoshimitsu. E falando em Yoshimitsu, eu acredito que ele seja superior ou no mínimo comparável a Bryan. Tirando o fato da missão dele ser de detonar Bryan em alguns jogos, ele tem a espada amaldiçoada Yoshimitsu e suas habilidades do ninjutsu Manji não têm igual. E como vimos em Tekken 8, ambos podem vencer um ao outro. Feng Wei. Esse cara é absurdamente poderoso, tendo ele já batido de frente contra Paul algumas vezes, e ele é confirmado como sendo mais poderoso que Marshall Law. O próprio Law não consegue fazer nada contra ele, e Feng inclusive já até tentou lutar contra Leroy Smith, mas é claro que foi derrotado. Feng Wei realmente é tudo isso. O nível semideus hospeda aqueles personagens que são tão poderosos que poderiam ser considerados semideuses nesse mundo. São lutadores extremamente poderosos. Para começar o nível semideus, temos ninguém menos que Kuma e Panda, mais precisamente Kuma II. Em Tekken 3, ele perdeu para Paul, mas após ele viajar para Hokkaido e treinar sozinho, ele se tornou muito mais poderoso e foi até o quarto torneio quando ele foi anunciado. E adivinhem só, Kuma detonou Paul na porrada. No quinto torneio, ele lutou novamente contra Paul e perdeu por muito pouco. O Ursão é literalmente o mestre da porrada quando se trata de animais. Em Tekken 8 ele se tornou um mestre do Kuma Shinken, um estilo criado por Heihachi para seus ursos de estimação. Panda também aprendeu esse estilo para proteger Xiaoyu no terceiro torneio, e ela é mais poderosa ou comparável a Kuma. Mas o que realmente destrói Kuma em relação a Panda é o fato que ela sempre dá um fora nele. É irônico que apesar de Kuma estar mais como um alívio cômico agora, ele sempre foi uma grande ameaça. Lin Xiaoyu. No fim de Tekken 8, para defender Jin em Yakushima, ela derrotou quase uma dezena de robôs Jack 7. 8 se você parar para contar. E pelo visto, alguns ela derrotou com um único golpe. Isso é extremamente impressionante, e ela aparentava ainda poder continuar, apesar de estar um pouco cansada.
e Xiaoyu teve um upgrade de poder muito gigantesco. Li Shaolan é o cara. Ele treinou na broderagem com Paul Phoenix e Marshall Law quando ele provavelmente se mudou para São Francisco em um ponto do tempo. No primeiro torneio, ele perdeu para Kazuya, mas venceu King. Ele então treinou com Wang Jinrei, e no segundo torneio, infelizmente, foi detonado por Heihachi, que, diga-se de passagem, estava muito mais poderoso porque tinha treinado. Mas Lee escala de muitos outros personagens como Alisa, e isso era bem antes de ele estar no seu pico. Em Tekken 8, com seu traje mais avançado, ele estava tranquilamente detonando robôs Jack 7 como se eles não fossem nada. E o próprio Raven disse para Lee ficar sério. O próximo é ninguém menos que Paul Phoenix. O que dizer desse cara que empatou com Kazuya em um torneio antes do Rei do Punho de Ferro, depois lutou de novo contra o mesmo, e ambos tiveram uma luta onde Kazuya venceu por pouco, sendo que Paul tinha enfrentado Kuma primeiro antes disso. Posteriormente, em Tekken 3, Paul derrotou Ogre, e só não derrotou sua segunda forma porque não sabia que ele tinha uma. Ele derrotou Kuma em Tekken 5, apesar disso ter o cansado bastante e ele ter que sair do torneio. Ele derrotou Law e também nocauteou Feng com um soco em Tekken 7, até que Feng se recusou a perder e liberou sua aura de luta. Eu acredito que no auge de suas habilidades ele é superior a Feng. E em Tekken 8, ele é visto detonando um Jack 7 e novamente vencendo Marshall Law. E pelo que podemos entender no torneio, ele e Kuma ainda assim são comparáveis um ao outro. Os próximos são Raven e Master Raven. Raven é um cara absurdamente poderoso. Ele conseguiu destruir a máquina Nancy, um robô criado na época dos Jack 6 para proteger Jin Kazama. E Raven tancou esse monstro sozinho. Em Tekken 8, aparentemente ele ficou ainda mais poderoso e pôde vencer facilmente alguns Jack 7. E ainda disse que tudo isso era trivial. Contem tudo isso como seu treinamento ninja, então o cara é absurdo. Master Raven na história é dita de ser superior em cargo e também em poder a Raven, então ela vai na frente. Shaheen. Sua luta contra Kazuya em Tekken 7 foi meio que retconizada em Tekken 8, mas ele se mostrou ser muito poderoso e podia lutar ou vencer Sergei Dragunov no torneio. Ele também venceu com um golpe normal, um Jack 7 durante a cutscene, e ainda venceu mais alguns durante a gameplay. E falando em Sergei Dragunov, ele é o próximo. Em Tekken 8, ficamos sabendo que Sergei está acima do calibre de Raven, porque ele estava dando problemas até mesmo para Victor, o superior de ambos Raven e Master Raven, e ele tinha negócios inacabados com ele. Victor Chevalier, ele está acima de Dragunov. Não só ele derrotou essa lenda russa, como também é o fundador das Forças Independentes das Nações Unidas. Ele também fundou e treinou pessoalmente a unidade Raven, uma classe de agentes secretos ninja, a unidade de Raven e Master Raven, e Victor é superior a ambos. As irmãs Williams. Geralmente eu as colocaria um pouco abaixo, porque apesar de ambas serem extremamente poderosas e habilidosas, elas normalmente estariam em um nível um pouco acima de Alisa. Mas com Tekken 8, Nina foi capaz de dar trabalho para Reina, que naquele ponto estava muito mais esperta e até mais forte em comparação às lutas anteriores. Ela própria elogiou Nina por ser muito durona. Sem contar que Nina já lutou contra Lars e contra Heihachi em Tekken 7 e segurou bem as pontas apesar do oponente ser muito mais forte. E Ana é tão boa quanto a irmã Jinpachi Mishima, o pai de Heihachi. Apesar dele ter sido derrotado facilmente por Jin em Tekken 5, precisamos notar que Jin em sua base é um dos mais poderosos da franquia.
visto que antes de derrotar Jinpachi, ele tinha derrotado True Ogre. O fato é que Jinpachi foi possuído por um espírito maligno e ficou massivamente mais poderoso, e em uma forma não canônica, onde ele venceu todos os lutadores, ele literalmente se torna Jinpachi final e parte para destruir todo o mundo. Mas canonicamente, na sua forma possuída, sem ser Jinpachi final, ele é um dos seres mais poderosos já vistos na franquia, e perder para Jin base não é nenhuma vergonha. Leroy Smith. Vocês vão achar um absurdo eu colocar Leroy em frente a Jinpachi, porém, Leroy realmente é o cara. Ele lutou contra Jin base em Tekken 8 e deu um trabalhão pra ele. Um trabalho muito maior do que Jinpachi deu. Ele conseguiu fazer Jin ficar de joelhos em uma luta séria e ainda estava dando lições para Jin superar a situação que ele se encontrava. Leroy é um grande combatente e foi um grande adversário para Jin. E mesmo o próprio Jin vencendo, ele estava claramente cansado. Sem contar que Leroy derrotou Feng também. Azazel. Não temos muito o que falar sobre ele. Na sua base, ele é um inimigo poderoso e só seres do nível de Lars podem verdadeiramente derrotar a forma base de Azazel. Mas na sua forma dourada, ele é absurdamente poderoso e foi necessário que Jin usasse o gene demoníaco para destruir sua forma física dourada, Hwoarang. A única razão desse lendário personagem estar em frente a Azazel vem do fato dele ter canonicamente derrotado Devil Jin, enquanto o mesmo estava descontrolado e sedento por destruição em Tekken 7. Sem contar que na luta de Jin contra Hwoarang em Tekken 8, Jin, mesmo sem poder utilizar de forma correta o poder do gene demoníaco, ainda assim foi forçado a usar esse imenso poder para bloquear ataques de Hwoarang, porque sabia que isso poderia dar ruim para ele, e continuou usando o gene demoníaco até o fim da luta e fez um esforço imenso para derrotar Hwoarang. E para ser sincero, Hwoarang não pareceu muito interessado em continuar a luta, mas podemos dizer que o nosso querido mestre do Taekwondo é uma ameaça tão grande que a forma base de Jin não é o suficiente. O nível Deus é o nível supremo de Tekken. Quem está aqui pertence à camada divina desse universo. Claudio Serafino. Ele é o exorcista mais poderoso do mundo, um homem com imensos poderes divinos. Ele derrotou Xiaoyu e lutou muito bem até contra Heihachi, e ele tem diversos ataques únicos a ele que fariam um estrago em muitos personagens, incluindo a Azazel e Jinpachi. A flecha que ele soltou em Kazuya, apesar dele ter que carregá-la, é um dos ataques mais poderosos da franquia e forçou Kazuya, após absorver Azazel, a ter que recuar porque houve uma desestabilidade no seu poder. Então, apesar de ele não estar no nível de Heihachi, ele ainda assim tem um arsenal extremamente poderoso e ainda não lutou tão mal contra o velhão Lars Alexanderson, o suprassumo dos humanos sem gene demoníaco, com exceção do seu pai. Lars é um ser excepcional. Ele é mais poderoso que a base de ambos Heihachi e Azazel, e ainda empatou com Jin base e Kazuya base, em Tekken 6, é claro. Ele derrotou Anna e Nina Williams, sem contar que conseguiu segurar as pontas, na medida do possível, contra Kazuya após ter absorvido a Azazel, o que é um feito além de sobrenatural, e mostra a verdadeira resiliência e o poder que Lars possui. Reina, a personagem que chegou para abalar a estrutura de Tekken. O que dizer sobre ela? Ela ia vencer Jin com um único golpe concentrado, mas ele acabou entrando de forma forçada no modo Devil. Podemos até ver seus olhos virando para trás. Ele estava claramente prestes a ser nocauteado. Ela aguentou mais que todos uma luta direta contra Kazuya após ter absorvido a Azazel. Uma luta extensiva
E apesar dela, obviamente, não ser mais poderosa que Kazuya, ela ainda assim estava dando um trabalhinho para ele. Mais trabalho que todo o elenco deu. E até foi acertada por diversos ataques poderosos do mesmo e continuou viva, sendo acertada até por um raio do gene demoníaco e despertou seu gene demoníaco. Tudo porque ela esteve em um estado próximo à morte. Com seu Devil Gene liberado, ela se torna ainda mais poderosa, mas ainda temos que ver esse estado dela em ação. Mas Reina tem feitos sólidos e é um personagem ultra poderoso. Akuma. Muitos acham que Akuma não é canônico a Tekken, porque ele existe em Street Fighter. Mas qual é, rapaziada? Deixem de ser leigos. O Akuma que aparece em Tekken só compartilha da aparência e golpes. Ele não é o mesmo de Street Fighter, ele é exclusivo a Tekken. Mas enfim, Akuma é um ser inumano massivamente poderoso. Sua forma base é até um pouco superior a Heihachi e Kazuya, sendo que Kazuya precisou se transformar para continuar a lutar contra Akuma. Já na sua forma Shin, que ele lutou contra Kazuya no estado True Devil, após a luta contra Heihachi, ele fica ainda mais poderoso. Porém, o fato de Shin Akuma não estar acima dos outros vem do fato dele ter enfrentado Kazuya logo após ele ter derrotado Heihachi. Então Kazuya não estava 100%, mas ainda assim, os feitos de Akuma são extremamente impressionantes. Heihachi Mishima. Não precisamos falar muito sobre o velhão. Ele é o humano mais poderoso de Tekken. Na luta contra Akuma, ele detonou diversos Jack 6 com um único golpe. Em Tekken 2, ele derrotou Kazuya, apesar do mesmo estar em conflito com o Devil. E no fim de Tekken 7, quando ele utilizou todo o seu poder, e é confirmado por Akuma que Heihachi ficou mais poderoso com o tempo. Então ele contra Kazumi, ele estava no seu estado mais fraco, sem ser Tekken 1. Mas enfim, ele utilizou todo o seu poder contra o estado True Devil de Kazuya. E ele não só lutou extremamente bem, como reverteu Kazuya da forma True Devil para sua forma humana, com seus golpes poderosos. Podemos dizer que esse round contra True Devil, Heihachi venceu. O velhão é muito brabo. O segundo mais poderoso claramente é Kazuya Mishima. Até com sua forma True Devil, ele era considerado uma ameaça suprema. Apesar de Kazuya ter voltado à sua forma humana, ele acabou vencendo Heihachi. E posteriormente ele venceu Akuma, porque Akuma não apareceu mais. Então fica mais do que óbvio. E em Tekken 8 ele venceu e absorveu Azazel, se tornando o ser mais poderoso de todos, até que um único ser apareceu diante dele. E é claro que o ser que apareceu diante dele é ninguém menos que Jin Kazama, o homem que venceu True Ogre, Heihachi e o próprio Kazuya em Tekken 4, Jinpachi Mishima em Tekken 5, Azazel Dourado em Tekken 6, e ao liberar sua forma angelical, ou Angel Jin, ele se tornou até mais poderoso que Kazuya com sua forma True Devil após absorver Azazel. O poder de ambos é tão insano que até mesmo estados anteriores da forma Devil de Jin são formigas em comparação. E para vocês terem uma ideia, Devil Jin é capaz de fazer coisas como limpar a superfície da Terra. É claro que Jin e Kazuya perderam seus poderes, mas no pico de suas habilidades, Jin era a existência mais poderosa de toda a franquia e atingiu um poder que até mesmo o próprio Kazuya temia. Jin é simplesmente absurdo. Não acham?